Boa noite, Rooftop Turiaçu, boa noite, Paulo, boa noite, Galuzzi. Como é que boa noite, pessoal, vocês? Boa noite. Boa noite, galera, Rooftopers, bem-vindos. Então, hoje tem vídeo novo, a gente vem comentar coisas que a gente acha que são comentários novos ou ideias novas, né? Em cima de assuntos que o pessoal está debatendo aí, tá colocando toda semana. Até a boataria aí do Cristiano Ronaldo, cara, essa foi fantástica, né? É. Até isso tá rolando aí, pessoal. Eu acho que está um pouquinho falta de assunto, eu não sei o que é, mas vamos respeitar, mas a gente vem aqui para comentar as coisas que a gente acha legais e as coisas que a gente acha pertinente de comentar. E hoje a gente quer pegar um gancho ali na entrevista coletiva do Abel, né? O Abel Ferreira, que ditou ali o seguinte, que é preciso ter mais paciência, que as coisas não acontecem da noite para o dia. Isso é sabedoria, isso é a vida, né? Só que no futebol, isso existe, Paulo. No futebol isso existe, Galuzzi. A torcida tem paciência, o torcedor padrão, o torcedor médio tem paciência, teria paciência uma temporada para remontar uma equipe todinha. O que vocês acham? Fala, Paulo. Bom, primeiro de tudo, amigos, taca o like aí, manda mensagem, venha participar. E ali, bom, eu acho que ele foi bem claro, né? Ele foi bem claro domingo, né? Quando ele falou que... Eu acho que, assim, o Abel, apesar de ele estar num modo meio... Parece que ele está num modo meio light agora, né? Ele está mais sorridente, está mais tranquilo, né? Ele não está dando aquelas... Não está tão azedo como de costume, né? Já teve jornaleiro falando que ele está assim porque ele está... Orientaram ele, porque se ele for muito ácido, ele não pode ser técnico da seleção, né? Então, os caras encontram tudo, cara, tudo. É impressionante. Se ele começar a piscar mais de um olho, eles vão falar alguma coisa. E a grande verdade é essa, né? A gente é impaciente, né? É paixão. Eu acho que o futebol é a paixão... É uma paixão mundial, né? O esporte mais apaixonante do planeta, né? Todo mundo gosta, principalmente, assim, do time, né? Eu sempre falei, desde pequeno, quando perguntavam para mim, se jogar Palmeiras e Brasil, para quem que você torce? Eu torço pro Palmeiras. Então, eu digo que o Abel, ele tem falado bastante sobre isso, né? Ele tem falado o que ele sabe, o que ele está fazendo. Ele falou muito sobre o Giai, ele falou muito sobre o Veiga, ele contou uma história, inclusive, ali na entrevista, que ele sabe, isso foi novidade para mim, sinceramente. Ele ficou sabendo que gente queimou a camisa do Veiga. Eu não sei até que ponto, se isso foi só uma metáfora ou se foi algo do que eu não duvidaria, né? Porque a torcida é complicada, né? Mas você vê, né? O Veiga, e ele deu os números do Veiga em todo esse período, né? E o Veiga chegou a ser um dos melhores meias do mundo, segundo o que ele mesmo falou ali, e hoje está sentado no banco de reserva. Chegamos até, eu e o Galuzzi aqui, trocar uma ideia sobre, será que ele estava chutando a bandeirinha por isso ou não, que ele ameaçou ser vendido, e o Palmeiras não quis. Eu acho que, assim, é uma maneira dele de comemorar. Não acho que ele teve esse intuito da bandeirinha pelo fato de ele não ter sido vendido. Não acho isso, mas eu acho que todo atleta profissional de alta performance tem como sonho realizar o financeiro, e o financeiro, obviamente, vem hoje em dia jogando no exterior, talvez não tanto mais como era antigamente, mas ainda é, né? Então, vejo isso daí, né? A falta de paciência faz a gente... dar algumas cobranças que são meio prejudiciais, às vezes. O que vocês acham?
Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, se vocês acham que lá dentro o pessoal consegue blindar, porque o futebol, como vocês falaram, o futebol é o esporte que mais apaixonante. O futebol nasceu junto ali da explosão da Revolução Industrial, né? Ali convergindo todos os trabalhadores e tudo mais. Então, o futebol sempre foi um ponto catalisador para o pessoal extravasar. Sempre foi. Não adianta querer achar que a torcida vai ficar só colaborar e tudo mais. Então, tem que ter entendimento do pessoal lá dentro que a torcida faz o papel dela de querer. E vai cobrar de forma precoce, porque o pessoal tem que entender, inclusive lá dentro do Palmeiras, o pessoal entender bem. A mídia vende o produto que ela compra. O produto que ela compra precisa ter emoção, precisa ter tudo assim. Então ela vende um produto, e muitas vezes esse produto não vai corresponder à expectativa do esporte em si. Às vezes o esporte, muitas vezes para o torcedor, às vezes a gente prefere que ganhe 1-0 do que ganhe jogando muito bem. Nós somos palmeirenses, nós sempre aprendemos a jogar jogando bem, né? Ganhar jogando bem. Né? A academia sempre foi assim, sempre ouvi isso. Então. Mas no futebol a gente sabe que nem sempre é assim, nem sempre você consegue isso, e é um dos esportes que mais possibilita que o time que nem sempre está melhor ganhe. Isso que faz uma das belezas do esporte, né? Então, assim, um recado lá para dentro. O produto que é vendido sempre vai gerar uma distorção na cabeça do torcedor, porque ele vai estar com uma expectativa além do que às vezes pode entregar. Simples assim. Esse que é o negócio. Mas foi muito bem falado pelo Abel mesmo, na questão da paciência. E a questão, pessoal, do Veiga é aquilo, né, cara? A gente espera que um time bem administrado tenha dinheiro para conseguir segurar um jogador frente a propostas da Europa, que 90% das vezes não acontece, porque o cara vem, tira e vai embora, e o jogador sempre quer isso. Só que vai achando que é fácil administrar o negócio, né, cara? Aí você segura o jogador porque você tem que segurar até pela performance do time, daí você tem que lidar também com essa queda de performance natural, às vezes, do atleta que recebe essa proposta, como qualquer profissional ficar ali abalado. Então, para a gente ver as complicações que são, né? Que a gente tem muitas outras coisas por trás do negócio que a gente não está entendendo, que estão influenciando, às vezes, a performance. Não é para demonizar, não é para vilanizar ninguém, né? Mas é questão natural, de como são as coisas. Né? Eu acho que poucos técnicos como o Abel Ferreira conseguem colocar a limpo, esclarecer para o pessoal como que é o negócio que acontece mesmo, e o conflito que acontece pela falta de entendimento exatamente do futebol esporte e do futebol produto. Vocês acham que é fácil administrar um time? Né? Como é que é esse negócio? Né? Não é fácil, não. É muita expectativa, isso não acontece, como o Abel falou mesmo, não acontece só no Brasil. Na Europa também acontece, isso é uma questão muito que passa pela mídia, e não é também falando que está errado, que está certo. São características, mas a gente tem que saber lidar com isso. E o torcedor saber lidar com a expectativa exagerada que o produto que é vendido acaba trazendo para ele, né? Então eu acho que a gente vai ter trabalho para achar um outro treinador depois que consiga lidar com tanta dificuldade, cara. Não é fácil, não. Fala a verdade, né? Jogador vaidades e tudo mais, como acontece. O treinador que não conseguir lidar com todas essas vaidades do grupo e tudo mais é uma arte. Eu acho que nesse ponto o Abel sabe lidar muito bem, né? E não é só vaidades, né, Galuzzi? São várias coisas, são adaptações, adaptações ao ambiente, adaptações à cidade, adaptações à camisa, à torcida, existe isso. Adaptação ao grupo que já está formado, ao grupo que está se formando, nem sempre isso é fácil, porque depende da personalidade de cada um, né? Porque imaginando a situação, o cara que nunca pisou em São Paulo na vida dele. Vamos pegar ali o Vitor Roque. Vitor Roque, ele vem, não sei qual que é a base de infância dele, mas ele começou lá no Cruzeiro, Belo Horizonte, cidade grande, foi ao Paraná, ficou em Curitiba, que é um ambiente já um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilo, né, em termos de metrópole, embora seja uma cidade de grande porte, com a vida moderna e tal. Depois dali foi para Barcelona, daí ele foi para Sevilha, e agora ele vem para São Paulo.
Tudo isso aí tem até o cheiro do ar, a poluição do ar, o trânsito da cidade, a maneira de morar, os lugares que você vai morar, como você vai se alimentar, como que está o teu meio familiar em torno de você, porque o cara não vai rodar sozinho. Aí o Vitor Roque, vamos dizer assim, na fase dele, é uma fase de jovem, né? Então, talvez ele não tenha uma relação familiar de ser pai, marido, etc, etc. Mas quando o cara está numa fase mais avançada da vida, também tem esse aspecto de adaptar a família e tudo mais. Então, é aquela história, quando você vai trabalhar aí serve para qualquer um de nós. Você vai, a tua empresa ou uma empresa te contratou para você ir trabalhar lá em Recife. Você até tem uma ideia do que é Recife, até já foi passear em Recife, mas aí você chega lá, você vai ter que arrumar o seu transporte, arrumar o seu itinerário, arrumar a sua comida, né? E a maneira como as pessoas vão te receber lá, até o sotaque das pessoas, o linguajar das pessoas, vai exigir de você uma adaptação. E isso exige de todo mundo. Eu acho que é nisso também que o Abel quer chegar na história da paciência, porque você está chegando numa nova cultura, você está chegando num novo local. Isso vale para tudo, eu vou dizer, porque eu vim menino do interior para morar em São Paulo para estudar, e foi um choque bom, o deslumbramento da cidade grande, tudo, mas também as dificuldades que eu tive de me adaptar, vindo do interior, de uma cidade bem menor, muito menor, morar numa megalópole como São Paulo, né? Então, você passa por isso, até a alimentação, a maneira como você dorme, tudo isso é diferente. Então, obviamente, quando o Abel fala nisso, eu acredito que ele está querendo dizer também nessa adaptação física, nessa adaptação mental, nessa adaptação social que o cara tem que ter. Além do fato que ele vai se integrar a um grupo que já está formado. Agora, eu acho que nesse momento o Palmeiras é um grupo em reformação, está sendo reformado, quer dizer, grande parte daquele grupo vencedor já saiu ou perdeu, ou deixou de ser tão importante nesse momento, né? E isso é natural, porque é um ciclo de 3 ou 4 anos aí, 5 anos de excelência, você vai pegar, isso aconteceu lá na academia do Leão Eurico, Ademir da Guia, Dudu, é um time que durou 4 anos no máximo 5, teve muitas mudanças ali, e aí já começaram alguns jogadores ir para lá, para cá, outros virem, né? E a gente fica com aquela lembrança daquele time que fez aquele grande sucesso durante 2 ou 3 ou até 4 temporadas. Aí depois já caiu bastante, já mudou o aspecto do clube. Então a paciência é isso, porque o futebol é renovação constante. Agora, o torcedor não quer, cara. O torcedor, ainda mais o torcedor chão, aquele que é cru, que tem aqueles que mal conhecem os jogadores. Se pega a foto do jogador aí no jornal, ele vai saber que é do Palmeiras porque está com a camisa, mas se você perguntar, ele não vai saber o nome. Estou falando do Palmeiras. De outros times é pior ainda, né? É que eu falo, nas grandes torcidas do Brasil, se você fosse fazer uma pesquisa, não de dizer, eu torço para o time tal. Você vai lá, torce para o time tal, quem é o goleiro, quem foi o maior goleiro da história do time tal, quem foi o maior ídolo do time tal, o cara não sabe. Eu te digo que 50% desses torcedores aí de pesquisa não tem esse vínculo de profundidade. Então o torcedor ele quer porque ele não tolera que o time dele fique para trás. E uma coisa que eu até comentei, cara, a gente tem visto de uns anos para cá os menininhos usando camisa de Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City. Por quê? Porque eles querem ganhar. Eles não toleram perder. E a mamãe e o papai acham lindo, porque, meu filho, se o Manchester City perder, ele não vai ser zoado. Mas se ele for por perder, ele vai ser zoado, ele vai sofrer bullying na escola, uma coisa horrorosa. Meu filhinho não pode passar por isso. Meu filhinho não pode ser palmeirense e sofrer bullying dos corintianos. Então, eu acho essa proliferação de Barcelona, Real Madrid, etc., etc., uma fuga da dor, uma fuga do bullying. Mas aqui é o que a gente está falando, né? A gente está numa competição, as torcidas, elas competem entre si, até pelas contratações.
E isso muito alimentado pela imprensa, porque vai fechar a janela e o Palmeiras não contratou ninguém. E então, quer dizer, daí fica aquele negócio, porque o Palmeiras não contratou ninguém. Daí contrata alguém e daí comemora essa contratação como se fosse um campeonato, né? Daí chega um menino, né? Só para ficar aí no foco do Vitor Roque, por exemplo. Chegou um menino, o menino chegou, foi um parto para trazer esse moleque. E o próprio Abel citou isso. Ele falou, ele deu um passo para trás. Da onde ele estava, para onde ele veio, ele deu um passo para trás. Ele não estava se referindo diretamente ao Palmeiras, ele estava se referindo à qualidade da atmosfera. Ele estava jogando na Europa, voltou a jogar no Brasil. Passaram-se 2, 3 jogos que ele não fez gol. Será que valeu a pena? Porque custou 200 milhões? Porque eu acho que o Palmeiras fez besteira. Gente, isso é meio loucura, né, cara? Isso é meio paranoico, isso, né? Não, mas sabe o que acontece também? Lá o exemplo dado pelo Abel a respeito da paciência mesmo, citando o Giai, foi muito bom também. O tempo que o Giai demorou um pouco para mostrar o futebol que está mostrando. Não é o único jogador, e tem muitos outros também. O Vitor Roque também vai entrar nessa situação. Parece que até no Barcelona ele chegou a ter umas situações de não ficar satisfeito e emocionalmente um pouco mais instável ali, e conversar com o treinador. São coisas que acontecem, cara. Você vê o próprio Gustavo Scarpa, estava no Palmeiras bem pra caramba, foi fazer a sua experiência europeia, né, e voltou, não se adaptou mesmo. Poderia dar o tempo que fosse, voltou, e agora está bem no Atlético, né? Então, essa questão da dificuldade de adaptação e de quanto que a torcida tem que ter paciência para esperar, até um certo ponto. Em dois tempos tem casos de que o jogador não se adapta e não vai bem mesmo. Então, se a nossa torcida vai ficar mais paciente, cara, ao passar do tempo, eu tenho pouca esperança disso, sinceramente. Eu gostaria muito, cara, que seria ótimo para que a gente visse os times rendendo mais, né? Porque, bem como ele falou, cara, quando você fica com uma cobrança muito grande, o jogador fica com medo de errar. Qualquer erro te leva para fora. Então, quando você fica com medo de errar, você não arrisca. Então, o nível do seu futebol cai. É automático isso, em qualquer profissão isso. Você coloca uma pessoa te olhando aqui de cima e julgando cada coisa que você faça, você vai cair no rendimento, porque você vai com receio de fazer alguma coisa ou outra. Você precisa ter margem para errar, para falar no tudo bem, errei. Isso o jogador precisa ter. A torcida tinha que entender isso, cara, para que a gente conseguisse ver o futebol mais bem apresentado. Muitas vezes o negócio não engrena porque é tanta pressão que fica naquela... Tem muitos exemplos disso, né? Mas, enfim, eu acho toda essa fala do Abel muito interessante. Eu acho que é bom que não só a torcida do Palmeiras, mas como a mídia, num sentido geral, aprenda e consiga passar para o pessoal, não só vender para o torcedor aquilo que ele quer ouvir para garantir audiência, e sim explicar melhor para o torcedor que nem sempre ele vai ter um 3-2, 4-3, que nem teve hoje, né, a Inter e a Barcelona lá, que é o que todo mundo gostaria, mas que às vezes você tem um 0-0 e você sabe que sua defesa não levou gol, já é muito bom. Então, cara, nem sempre a mídia e a imprensa sempre vão querer um produto vendável, e a gente quer vitória, de qualquer jeito. Então, às vezes o negócio conflita. Mas vamos que vamos, cada um no seu pedaço aí, vamos que vamos. Eu acho que essa é um assunto que se esgota por si só, né? Porque a paciência é uma virtude que a maioria das pessoas não tem, inclusive nós, né? Tudo vai depender do que te estressa, do que te pressiona, né? No futebol é aquela história, eu não posso chegar na segunda-feira e ser zoado porque meu time perdeu. Ele tem que ter paciência porque o técnico está remontando o time. A não ser que eu compre uma camisa do Manchester City. Não pode ser do Manchester United, que virou... Tá embaixo. É chique, a molecada. A molecada quer ficar chique. De pancada. Mas é isso, então. Eu acho que a gente vai tentar... a gente coloca esse assunto de novo, né? Porque a pessoa não fala, né? E a pessoa compra muito do torcedor. Tá certo, tem que comprar do torcedor.
Mas, assim, sei lá, se o torcedor começar a enxergar com a própria maturidade que ele vai ter durante a vida, que a coisa é cíclica, né? Pô, meu, e aquela velha história, né? Cá entre nós, não, cara, chorar de barriga cheia é muito feio. É muito feio. É muito feio. Mas vamos nessa então, gente. Vamos dando boa noite pro pessoal aqui. E aí a gente volta com mais assuntos palpitantes, assuntos interessantes, dicas mirabolantes e inteligentes, né? O pessoal precisa começar a compartilhar, se inscrever no nosso canal, tocar o sininho aí para receber as notificações. A gente está sempre colocando aí com uma certa periodicidade, porque a gente faz isso aqui de curtição, né? De amor ao Palmeiras, amor ao nosso papo aqui de sempre, de longa data, né? Então, o pessoal vai curtindo, vai se inscrevendo, divulgando no Instagram também, e a gente vai conversando aqui e esperamos os comentários de vocês, até porque é a nossa ideia trazer mais gente para conversar com a gente aqui, que esteja disposta a opinar, seja disposta a concordar, discordar, né? A cornetar. Então é isso, vamos nessa, uma boa noite para todo mundo, Rooftop Turiaçu, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver nos assistindo, né? Pode ser de madrugada, a hora que você está fazendo um café para ir trabalhar, e que é o que geralmente eu faço. Então, é isso aí, minha gente. Boa noite, Galuzzi, boa noite, Paulo. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera. Palmeiras. Palmeiras, sempre Palmeiras.